Mais uma vez, pessoal, eu gosto de apontar as falhas do carro, as coisas que me incomodam, porque é muito fácil eu ficar elogiando as coisas que eu gosto. Mas é uma maneira que eu tenho, né, padrão aqui no canal, de abordar as coisas que me incomodam. E aí você, como comprador, vai avaliar: pô, mas isso não me incomoda, Fernando. Ótimo. Então, para você comprar um carro, não adianta só saber as qualidades, é bom saber os defeitos também. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de viagem. Hoje estamos aqui a bordo de um Cronos 1.3, é o 2022, tá? Ainda não é o 2023, que acredito que a gente vai testar no canal não muito breve, ou breve, né? Vai saber. Eu tô tentando dar uma ajeitada aqui nessa câmera para ficar um pouquinho melhor para vocês. Bom, nosso objetivo é chegar no aeroporto de Guarulhos. Eu esqueci de colocar aqui no GPS de novo. Terminal 3, a gente tá um pouquinho atrasado, então a gente vai ter que andar um pouquinho mais depressa do que o normal. Reforçando, dirija com segurança. Que esse carro aqui Radar semafórico reportado à frente. Não é de montadora, tá? Tudo pronto. Vamos. Bora lá. Vamos começar. Dirija com segurança. Em 1,7 km. Siga em frente em SP-075 Sul, rodovia Santos Dumont. Ele tá mandando a gente ir não pela Anhanguera, tá mandando pela Bandeirantes. Então provavelmente tem alguma coisa acontecendo por lá. Vou zerar a nossa média. A última viagem que eu fiz, 234 km, deu 13,1, tá? Quase 4 horas de viagem. Vamos resetar aqui pra gente fazer um trip dessa viagem aqui, que a gente vai correr um pouquinho mais. Vou esperar um radarzinho de 70 que tem ali. E eu vou falar um pouquinho das impressões, né, desse carro. Como eu falei, como esse carro não é de montadora, não é uma avaliação meio que oficial. Isso é mais um vídeo extra mesmo. Eu quero comentar algumas coisas que eu senti com esse carro aqui esses dias que eu fiquei com ele. 1.3 atende bem na cidade, tá? Como eu vou pegar mais rodovia, eu vou adiantar um pouquinho a parte de cidade. Eu achei o motor, assim, justinho, mas não é o que eu gostaria que esse carro tivesse. Eu realmente queria um pouquinho mais de torque. Eu sinto que ele depende muito de reduções em alguns momentos, que você, na própria Weekend que eu tenho, né, velhinha lá, tem muito mais torque em algumas situações. Então eu sempre comparei bem pau a pau esse 1.3. Baixar aqui, senão ela vai ficar falando no meio da nossa gravação. Então eu sempre comentei, né, que o 1.6 16 válvulas antigo anda junto com esse carro aqui, mas em situações bem pontuais. Porque realmente quando você precisa de torque, você dá o pé no 1.6, você vê que não que ele ganhe rápido, mas ele sempre vai estar disposto a fazer uma recuperação que esse carro aqui não consegue, tá? Ele infelizmente muitas vezes vai pedir uma redução. Outra coisa, ele sofre muito abaixo de 2.000 RPM. É estranho, porque é um motor 8 válvulas, né? 8 válvulas nesse 4 cilindros 1.3. E mesmo assim ele sofre muito nessa situação entre 1.000 e 2.000. Eu não entendi o motivo, até porque nenhum carro, né, até os 3 cilindros não sofrem disso, mas eu realmente não consegui entender ele. Não sei se é um erro de injeção dessa unidade, o que aconteceu, mas ele não consegue se sustentar ali entre 1.000 e 1.500, um pouquinho acima, né? Entre 1.500 e 2.000 parece que ele pipoca, ele não consegue se encontrar. Mas realmente eu tô desconfiando que é algum erro dessa unidade especificamente, que eu não consigo lembrar de nenhum carro que eu testei com esse motor que aconteceu isso também. Outra coisa legal desse carro é que ele tem aquele compensador de embreagem. Então demora um pouquinho para acostumar, que não tem isso, né, no seu carro. Pega um carro que tenha, mas ele é quase que um acelerador automático, como eu brinco. Então em algumas situações de trânsito principalmente ajuda bastante, porque você consegue fazer tudo só com o pedal de embreagem. Você não precisa ficar lá compensando com o acelerador toda hora. Então você tá dirigindo e fica praticamente no pedal de embreagem, que é uma pluma. Pensa um pedal levinho, tranquilo, é esse daqui. Até estranhei, o pessoal falava que meu carro tinha embreagem pesada e eu nunca acreditei, porque para mim era aquilo lá. Tudo bem, não era o mais leve possível, mas para mim era normal. A hora que eu saí do meu carro, né, da Weekend, vim para esse carro aqui, parecia que eu tava pisando no nada, de tão leve que era. E aí quando eu voltei para Weekend, meu Deus do céu, o carro simplesmente parece ter um pau ali no lugar da embreagem. Então faz diferença sim. Então esse negócio da embreagem que eu falo pra vocês é bem confortável, principalmente em trânsito. Exatamente por isso, você tá lá, você só fica no pé da embreagem, né? Quando você vai soltando a embreagem devagar, o acelerador entra sozinho, você não precisa acelerar.
Então até sair, pra você ter ideia, até de segunda marcha você consegue sair utilizando esse compensador de acelerador aí que ele tem. E é uma coisa que sim, vários carros têm, não é uma novidade da Fiat, mas o da Fiat é bem forte, opera bem. Eu lembro que o da Ford também era bom nesse sentido. Então realmente ajuda bastante quem não está acostumado, né, fazer rampa, essas coisas. É um carro que pode ajudar bastante. Demora um pouco para acostumar, eu sempre sofro para acostumar com esse kit de embreagem da Fiat com câmbio, né? Aquele câmbio bem bolengueira que a gente sabe que a Fiat tem. Então demorei sim para acostumar um pouquinho, pegar o jeito, principalmente por esse erro de injeção que eu falei para vocês, que é bem comum. Por exemplo, eu tô numa situação de rodovia assim, né, rodovia boa, eu tô andando tranquilo, né, vamos lá, baixou a velocidade, todo mundo diminuiu, eu tô de quinta marcha ainda e quero simplesmente continuar ali, né, não quero fazer uma redução, não quero fazer nada. E aí eu meto o pé, eu sei que gasta mais combustível, mas eu simplesmente não quero fazer a redução. Eu quero forçar o carro ali nos 1.500 giros e esse carro não aceita. Ele começa a realmente pipocar, sabe? Quando você acelera parece que ele não tá... Sei lá, não sei nem explicar, parece que ele não tá injetando, não sei. Mas ele realmente começa a dar um monte de tranco assim, parece que ele não tá se encontrando. Então é bem esquisito nesse sentido. Aqui a gente tá em uma situação de subida, então eu tô de quinta marcha, não fiz redução. Lembrando que eu não tô usando ar-condicionado ainda, tá? É de manhã, então tá bem fresquinho. E tá vendo? Ele, né? Tem mania de chamar carro de ela. Esse carro tá se sustentando, o Cronos tá mandando, né? Você vê que tem torque, mas não o suficiente para ganhar velocidade. Então em muitas situações que eu tô usando a Weekend de referência simplesmente por ser o carro de casa. Então aonde a Weekend retomaria uma velocidade, né? Então eu tô 90, pisei aqui, a Weekend ganharia velocidade devagar, mas ganharia. Aqui não, aqui ele simplesmente se mantém, e se fosse um pouquinho mais forte ela já não se manteria. Então esse é um problema, não é problema, tá? É uma característica do carro, é um carro maior, é um motor 1.3, ele tem potência e torque legal, mas ainda é um motor 1.3, então não tem muito milagre nesse sentido. Por isso que eu falo, é um carro legal, o 1.3 é legal, é super econômico. Por enquanto a gente está fazendo 15 por litro no etanol, pra vocês terem ideia. Mas a gente vai falar depois de consumo na rodovia inteira ali. Até porque eu vou andar um pouquinho mais rápido, então o consumo vai ser mais pro ruim do que pro bom. Mas vocês vão ver que mesmo na situação de andar forte, tudo, o carro é bem econômico. Então nessa versão Drive, a gente está aqui na versão base, né, Drive. Então é um carro que passa uma estética legal, tem nosso computadorzinho aqui bem completinho, né? O nosso central multimídia, temos computador de bordo central também. É um carro que dá uma aparência legal. Eu realmente sinto muita falta de piloto automático. Trabalhar ainda mais esse tipo de serviço sem piloto automático é bem chatinho, principalmente para manter velocidade de radar, essas coisas. Então faz muita falta. Uma pena que até o Pulse de entrada Drive manual tem piloto automático, então esse carro realmente poderia ter recebido isso tranquilamente. E aqui daqui a pouco a gente está chegando realmente na onde a gente vai ganhar um pouquinho mais de velocidade, para eu comentar o que mais me incomodou nesse carro. Então eu não sei a tabela desse carro de cabeça, eu não cheguei a ver a FIP desse 22, até porque esse carro a gente pegou zero, né? Mas é um zero, como eu posso dizer, é um zero que já não é zero, né? Porque saiu a linha 2023, então esse é a raspa do tacho da 22. Mas é um carro com um preço relativamente que eu chutaria uns 90 mil reais. Então a gente ainda fica com aquela expectativa mais positiva, né? Pegar um carro que você sabe que o acabamento é fraquinho, mas de resto é relativamente legal. A gente já testou o Onix, né, em versões mais caras, óbvio, mas a gente achou bem legal, na rodovia tranquilo, gostei bastante. Testamos vários sedãs. O Cronos, nessa versão aqui especificamente, né, e lembrando que não é um carro de montadora e é um carro de locadora, né, no caso, eu achei ele barulhento aqui em questão de vento, essas coisas. É um carro que transmite muito a questão de vento externo no carro, não é lugares pontuais, é um carro num todo. Eu comento muito dos vidros, né? Essa borracha de vidro é muito larga pro lado de fora, então gera muito lugar de impacto, então o vidro faz muito barulho. Isso daí não foi só eu que percebi, os clientes também perceberam bastante. Em questão de ruído do motor, na cidade eu achei ele bem tranquilo, silêncio mais do que suficiente. Agora na rodovia, quando a gente chega a 120 por hora, que ele tá mantendo o giro ali um pouquinho menos de 3.500, você já percebe bastante barulhinho de motor,
Nada, nossa, o motor tá dentro do carro. Já vi carros muito piores, tá? Mas menos, gostaria de menos, vamos dizer assim. Então você já começa a ouvir um pouco o motor, você já tem todo o barulho de rolamento ali de pneu. Então não é um carro que passa essa sensação de ser um médio com acabamento ruim. Não, ele realmente passa a sensação de ser um compacto. E nessas daí que a gente percebe que sim, o Pulse, apesar de não ser um carro tão diferente assim, ele engana melhor em algumas situações do que esse carro aqui. E outra coisa que eu detestei nesse carro, e eu realmente achei que o Pulse ficou muito melhor nesse sentido, é a questão de turbulência, o quanto esse carro sofre com vento. É muito difícil você manter esse carro em linha reta. Qualquer ventania, né? Não tô falando de vento forte não, tô falando de vento normal que a rodovia tem, né? Em campos abertos assim, e o carro já sofre. Vou pegar a faixa aqui do meio para tentar fazer um teste com vocês. Deixa eu só concluir a curva aqui. E é um carro que sofre demais para se manter. Ele, qualquer ventinho, passou aí do lado de caminhão, ele chacoalha demais, balança demais. Então é um conjunto muito mole para esse tipo de carro. Ó, isso aqui ele tá fazendo a curva com vento, tá? Não é nem coisa, ele tá andando retinho. Mas aqui até que eu não peguei uma turbulência meio padronizada, não tá ventando tanto. Mas é um carro que você percebe que ele ondula demais. Ele não sabe, já bateu um vento, ele já puxou de novo, entendeu? Então ele sente demais, é perceptível tanto que a carroceria balança com vento. Hoje, isso que hoje nem tá ventando direito, hein? É o vento normal. Ó, se eu passo do lado do ônibus aqui, ó, a hora que o ônibus bate, ele já me mandou pra esquerda. Então você percebe que é um carro muito sensível em relação a vento. E isso incomoda, pra quem viaja bastante, vai se incomodar um pouquinho. E é uma coisa que o Cronos, na versão mais cara, né, aquela rodona bonita que ele tinha, que a gente testou aqui no canal, a gente testou dois, né, a gente testou um... Não era esse design, como que chamava na época? Esqueci o nome da versão. Mas a gente testou dois, um bonitinho, um branquinho, e depois um cinza lá, bem bacana também. Então são dois carros bem legais. Mas ele tinha as rodas maiores, né, então isso passava realmente uma sensação de estabilidade bem melhor do que esse carro aqui passa. Aqui é aquela versão com calotinha, né? Um pneu balãozinho. Pra quem gosta de carro macio, tá perfeito, tá? É um carro super macio, confortável, os bancos bons, não cansa. É igual esse daqui, eu acho. Com calota, ele mesmo. Então é um carro que realmente, pra quem gosta de conforto, não tem igual. É aquele padrão Fiat mesmo de antigamente. Agora, quem gosta de estabilidade... Tô falando que o carro, né, vai perder na curva, nada. Mas é aquela sensação de, sabe, não ter a carroceria travada. Ele realmente sente vento, sente asfalto, sente tudo. Mas sente de uma forma macia. Então, quem se entende aí de carro sabe do que eu tô falando. A gente tá indo aqui para um pedágio. Eu ia falar que ia andar um pouquinho mais rápido, mas tá tão trânsito que não vai dar nem pra fazer muita coisa. Depois do pedágio ali a gente dá uma adiantada. Vou pegar o pedágio aqui, mas já tem uma polícia esperando ali na saída. Pois aqui, ver se eles vão parar a gente. Bom dia. Obrigado. Achei que eles iam abordar. Faz 2 dias que eles abordaram a gente na rodovia, a Polícia Rodoviária Federal. Hoje não abordaram não. Dá uma esticadinha aqui de quarta. E isso, apesar de ser um motor de 8 válvulas, ele tem até que um desempenho legal quando você sobe giro, né? Você dá uma esticada aí, você percebe que ele não é crescente, né? O 8 válvulas normalmente realmente morre mais cedo. Mas ainda assim, para a hora que você realmente precisar de motor, você vai fazer a redução e ele vai entregar. Ó, aqui de quinta, sem fazer redução, numa descidinha bem levinha, indo pro plano e começando a subida agora, levinha também. Você percebe que aqui nesse tipo de situação ele mantém tranquilo. Ele não sofre com peso também, né? Tanto assim, ele em rodovia boa ele vai andar tranquilo. Mas é realmente essa falta do torque para dar retomada que a gente sente por ser 1.3. Então você pegar um motor 1.6, 1.8 com a mesma potência, mas o torque sempre é maior. E essa diferença numa cilindrada
maiorzinha que esse carro infelizmente não tem. Então a Fiat compensa isso com o turbo, né? O 1.3 turbo desse carro anda pra caramba, mas aí você tá forçando também uma cilindrada um pouquinho baixa e ainda bota em carros tão grandes, né? Aí acaba sendo aquele motor no talo. Questão de freios, bem tranquilo, me passa confiança. Sinto que o pessoal tem muito, mas quer tambor atrás. Tudo bem, a gente paga caro nos carros, gostaria de ter, né, um freio a disco atrás também, gostaria, mas não faz tanta falta assim quanto o pessoal prega, né? Se fosse assim, pô, 90% da nossa frota, muito mais até eu diria, se brincar, 95% da nossa frota tem tambor atrás e nem por isso todo mundo bate o carro porque faltou freio, né? A gente acho que já está bem evoluído em engenharia para saber que o tambor atrás está cumprindo seu papel. Poderia ser melhor? Poderia, mas quanto ganha mais, né? Se fosse, beleza, o carro freia na metade do espaço se tiver disco atrás, mas não, às vezes dá diferença de 2, 3% de espaço, é muito pouquinho, né? Isso quando dá, tem carro que nem vai dar, né? Então é o que a pessoa fica meio brava, mas não adianta. Se não colocar uma por custo e outra porque não precisa, porque se realmente precisasse, pode ter certeza que eles teriam que colocar. Aqui é a turminha da esquerda. A gente já comentou aqui no canal sobre a turminha da esquerda. Inclusive eu falei que eu realmente prefiro andar pela esquerda, mas tem que ter bom senso. E aqui vai acumulando, né? Quando a rodovia é muito cheia assim, o pessoal vai se juntando aí na faixa da esquerda mesmo. É normal. Em muitas estações de trânsito, a faixa da direita, né? Mas trânsito mesmo, quando já tá parado ou parando, a faixa da direita sempre anda mais. Fica a dica aí pra vocês. Se todo mundo descobrir isso, não vai andar mais. Mas enquanto ninguém, né, pouca gente sabe, começou trânsito, começou quase a parar, se mantenha à direita. Porque os caminhões, eles andam numa onda diferente, então a tendência é eles andarem mais do que os da esquerda. Que é comum, né? A gente imagina a faixa da esquerda, a faixa rápida, então vai andar mais rápido. Mas não, é muita gente se acumulando na faixa da esquerda, porque todo mundo andou rápido, então todo mundo chegou mais cedo no trânsito. Então a onda da faixa da esquerda é sempre mais lenta do que a da direita. Não quer dizer que você vá andar livremente, mas é batata. Começou a dar trânsito, se joga para a direita, você vai e nota que os carros que você tava vão desaparecer, porque você realmente vai começar a se afastar deles pela direita. Vibração, né? O motor 4 cilindros, então tem pouca vibração, não sente, não transmite. Parte de volante você sente um pouquinho tremido, mas é de asfalto, né? Não é de motor. Um pouquinho da aspereza do asfalto. Tá vendo como você já começa a ouvir o barulho de vento bastante? Falando nisso de vento, eu nem olhei na hora que eu tava gravando se eu arrumei o microfone, que tem mania de esquecer de arrumar o microfone do... Vou até ver aqui, peraí. Mas olha como começa já a dar muito vento, né? Dá pra sentir bem aí umas 141 por hora. E vamos sair da turminha da esquerda, ultrapassando a moto com segurança. Quando o pessoal da esquerda não quer fluir e eles estão no direito deles, até estão, né? Mas já que eu prefiro mudar de faixa de forma segura, até porque eu vou estar fazendo uma coisa errada que faça duas. Mas mais uma vez, ó, o perigo também de trocar de faixa sem prestar atenção. Eu não sou de ficar fazendo isso, é coisa de um dia pontual mesmo que eu preciso, por questão de horário, mas não recomendo, não estou aqui falando que deve ser feito. E estamos usando aqui como referência de teste também. Mas dá pra ver realmente quanto o carro tem lugares para fazer turbulência de vento, principalmente no vidro. Os vidros laterais desse carro são muito mal planejadinhos em questão de borracha. Vou aproveitar que a gente vai sair do pedágio, acho que aqui não tem polícia, eu vou dar uma aceleradinha, só para vocês terem uma ideia de aceleração do carro mesmo. Bom dia. Obrigado. Acho que em 6.500, se eu não me engano. Encheu o fluxo, não dá pra correr. Mas anda bem, né? Puxa bem. Dá pra
dá pra falar, se divertir demais, mas dá pra sentir segurança aí numa ultrapassagem. Bom, chegamos aqui na entradinha de São Paulo. Trânsitozinho normal que sempre tem aqui. 1,5 km praticamente só de trânsito, pelo menos aqui na entrada, né? Aqui também mais uma dica, mantenha sempre a direita, que lá na frente, apesar de que hoje parece ter algum acidente ali do lado direito. Talvez não hoje seja um caso atípico, mas aqui normalmente vale realmente manter a direita. Mas voltando aqui, então, só para concluir esse vídeo em questão do carro, mais uma vez, pessoal, eu gosto de apontar as falhas do carro, as coisas que me incomodam, porque é muito fácil eu ficar elogiando as coisas que eu gosto. Mas é uma maneira que eu tenho, né, padrão aqui no canal, de abordar as coisas que me incomodam. E aí você, como comprador, vai avaliar: pô, mas isso não me incomoda, Fernando. Ótimo. Então, para você comprar um carro, não adianta só saber as qualidades, é bom saber os defeitos também. Então aqui ficou esse daí, não é um carro ruim, muito longe disso. Motor ok, espaço também, na minha opinião é até bom, eu diria ok, mas eu diria que é até um espaço legal. É um carro que tem um espaço interessante, sim. O pessoal tenta vender o contrário, mas eu acho loucura. É um dos, se não for a única linha de carro nessa família Argo, dos carros que eu não preciso usar o trilho completo. Eu realmente trago o banco todo para trás, eu fico muito longe. Então é uma coisa que eu gosto muito desse carro, esse daqui, porque é muito incômodo quando pessoas grandes têm o carro e o trilho não vai para trás o suficiente. Então é um dos poucos carros que vai atender pessoas altas também. O que mais que eu tenho para elogiar desse carro? Questão de consumo. Vocês viram que eu vim com o pé pesado para cá e fez 11,8. Em geral estava fazendo 13,2 nas viagens que eu fiz normal, não sem correr nem nada. Então é um carro que realmente tem um consumo muito legal. É um carro leve, não cansa de dirigir. A direção é uma pluma de leve, embreagem é levinha. O câmbio, apesar de ser esse borrachudinho, é leve também. Não é um câmbio que cansa, né? Aquelas trocas duras, pesadas, firmes, não. Ele só balança demais, né? Ele não tem aquela precisão que a gente gosta, que a gente fala sempre dos Volkswagens, né? Mas tem Hyundai, praticamente todo mundo já tá com câmbio bom. Só a Fiat mesmo que insiste nesse câmbio aqui. E ainda foram lá botar no coitado do 208. Então é um negócio que é um carro que eu recomendaria. Recomendaria se você não liga muito para refinamento, né? Não é um carro que vai te passar uma sensação que um médio passa, que nenhum compacto passa, mas alguns disfarçam melhor. E o Cronos não disfarça tão bem. Mas é um carro que, na minha opinião, tem um painel muito bonito. Eu gosto bastante do painel desse carro. É um painel bonito, moderno, é um carro gostoso. Os bancos aqui nessa versão de tecido são bem confortáveis, cansa zero. Você pode dirigir o dia inteiro que você não vai ficar cansado. O compensador de acelerador da Fiat eu gosto muito, como eu falei pra vocês. Realmente ajuda bastante nesse tipo de situação. Só incomoda realmente aquilo que eu falei pra vocês. Ó, aqui ó, eu tô freando pro carro não acelerar. Então mesmo se eu não tiver em situações que ele exigiria essa aceleração, ele pega e faz. Então é uma coisa que você vai acostumar também, que é meio incomum. Ó, em mais de 1000 RPM ele já tá forçando, tá vendo? A terceira, ele meio que não quer aceitar que eu ande em baixo giro. Nos outros carros simplesmente ele vai, né, aceitar até o limite ali do 700, 600 RPM, aí que o carro começa a vibrar. Aqui não. Aqui quando ele baixa ali dos 1300, o carro já começa a acelerar sozinho pra tentar. Claro que ele vai te mostrar ali, ó, baixa a marcha. Ele já me avisou que é pra baixar e eu não baixei. Eu tô teimando. Mas é esquisito, porque os outros carros simplesmente, como eu falei, ele vai sentir a vibração e afogar lá embaixo. Ele para de injetar e o motor vai achar o seu limite, né, de giro ali com a roda normal. Aqui não, ele realmente fica incomodado. Ele não deixa você ficar andando errado. E é isso, pessoal. Então eu recomendo, como eu falei, para um cara que não é muito ligado a refinamento de carro. Nossa, eu preciso de um carro que, né, me engane, que pareça um carro ótimo para viajar. Ele é bom para viajar, né? Longe de mim falar que esse carro é ruim de viajar, mas como eu falei, me incomodou muito essa questão de vento. Então, se você se incomoda com isso também, pense duas vezes em pegar pelo menos essa versão. Ou se pegar essa versão, vai ter que calibrar o pneu mais durinho para ver se compensa toda essa parte aqui. Beleza? Então hoje eu vou fazer a artezinha de entrar na faixa depois, mas não recomendo fazer isso, tá? Hoje eu realmente estou com pressa e precisando fazer isso daqui. Aqui, ó, o pessoal, ó, deixa uma brecha, aí você vai entrando
E aí você finge que é de outra cidade. Feiuras, viu, pessoal? Tô fazendo isso e é muito feio fazer isso. Não façam isso. Não sejam babaca que nem eu, beleza? E agora a gente encerra esse vídeo por aqui. Na marginal, se eu for gravar, eu gravo outro vídeo, que eu acho que esse aqui já ficou longo demais. Um abração e até o próximo.